Olá, meus queridos amigos, boa noite. Sejam muito bem-vindos virtualmente hoje, mas estamos juntos em pensamento, é isso que importa. Sejam muito bem-vindos à nossa palestra de hoje, ao Seja Barra, né? A conexão mental é a mais importante de todas. Tudo começa pelo pensamento, então essa nossa conexão de sentimentos, de pensamento, é o que importa. Nós estamos aqui de portas fechadas, seguindo as orientações das autoridades, né, e orientações bem pertinentes nesse momento delicado que a gente vive, né, que é um momento passageiro. Tenho certeza que em breve tudo isso vai passar e com força, fé, coragem e amor nós passaremos por esse momento mais fortalecidos, mais unidos, mais fortalecidos e, se Deus quiser, mais amorosos e caridosos. Bom, então, primeiro de tudo, vocês podem estranhar, porque geralmente a gente tem aqui um telão, né, que vai passando ali a nossa palestra, mas teve um problema com o projetor, então não estranhem, né, a nossa edição vai fazer com que agora, né, de forma bem tranquila, vocês tenham acesso aí aos slides, mas pela tela aí do computador, do tablet, do celular, como se fosse o telão aqui da palestra, sem prejuízo nenhum. Eu fico aqui me guiando pelo computador, então não estranhem que daqui a pouco eu olho para cá e aparece aí para vocês o que eu estou lendo, tá? Nessa mesma sintonia. E é assim que a gente vai, se Deus quiser, tocar muito bem a nossa palestra de hoje. Bom, começando com alguns recados primeiro, tá, gente? Olha, é notório esse problema mundial que a gente vive, né? Não tem quem não está desconectado completamente da realidade, sabe que a humanidade passa por um momento muito delicado que nos convida ao amor ao próximo, ao auto-amor também, principalmente. Esse momento de isolamento, de distanciamento, nos convida a um exercício de auto-amor, de introspecção muito grande. Mas que nós não esqueçamos dos que mais precisam. Muitas vezes nós estamos bem aí nos nossos lares, temos aí como comprar comida, comprar o que é necessário para poder fazer a nossa higiene, arcar com a nossa higiene diária. Agora, quantas outras pessoas nessa nossa realidade de pandemia que não conseguem se alimentar, não conseguem fazer a sua própria higiene pessoal. Muitas vezes sequer tem água em casa. Não consegue sequer desenvolver uma atividade que desenvolvia antes, porque precisa do distanciamento. Ou, se ainda assim rompe o distanciamento, numa atitude mais drástica para poder trazer ali o que é necessário, o que é básico, não digo nem conforto, o que é necessário, básico para a subsistência da sua família, rompe ali às vezes o isolamento e busca ali aquela atividade, vendendo alguma coisa no sinal, fazendo algum serviço e não consegue. Imagina qual não é a necessidade dessas pessoas que vivem basicamente às margens, ou se não completamente inseridos na miserabilidade. Então, nunca nós fomos tão úteis para os nossos irmãos que mais precisam, quanto nesse momento que a gente está passando. É um momento muito delicado, em que os vulneráveis são os que mais sofrem. Então, nós podemos ajudar, porque o trabalho do Seja, em relação à caridade, não para em nenhum momento, nem no plano espiritual eles descansam, então a gente aqui também não pode descansar. O que é que nós pedimos encarecidamente? E qualquer ajuda, qualquer, é muito bem-vinda. Alimentos, gêneros de higiene pessoal e limpeza da própria casa, alimentos, qualquer alimento não perecível, arroz, feijão, macarrão, qualquer tipo de alimento não perecível. Leite em pó, a gente tem uma lista de alimentos que são sugeridos, que são os que a gente mais precisa para entregar na comunidade, nas nossas redes sociais. Tem no Instagram do Seja Barra, tem no Facebook do Seja Barra e tem também no site do Seja Barra. Alimentos, produtos de higiene, produtos de limpeza doméstica serão recebidos aqui no Seja entre 9 horas e 18, de segunda a sábado, Então, a gente precisa muito dessa ajuda, as atividades elas presenciais estão suspensas, então nós não temos pessoas vindo aqui na casa para, por exemplo, poder consumir na cantina, poder comprar os livros e essa quantia ser revertida para as obras de caridade que nós desenvolvemos aqui. Não tem essas atividades, né? As pessoas, quando vinham aqui ao Seja, realizavam as suas doações de comida, de leite, enfim, e agora as atividades suspensas, a comunidade, ou as comunidades, são diversas comunidades aqui no entorno, que são assistidas, realmente passam por problemas muito duros, né? Quando falta pão numa mesa, realmente é um problema muito duro para aquela família. Então, nós estamos aqui abertos, tá? De 9 da manhã até as 18, de segunda a sábado, para receber essas doações. Também, quem preferir,
pode fazer transferência bancária. Às vezes a pessoa não tem condições, ou, enfim, fica preocupado de ir no supermercado, trazer aqui a comida. A gente faz isso com toda a segurança, tem aqui, né, a nossa equipe trabalhando com máscara, com luva, com todo o isolamento necessário, mas ainda assim, se a pessoa não se sente à vontade, fica um pouco preocupado, tem aí nas redes sociais do Seja Barra e no site do Seja Barra a nossa conta bancária e todos os dados necessários aí para transferências bancárias, depósitos, para a gente poder destinar esses valores exclusivamente ao atendimento de quem mais precisa, quem se encontra nas margens da pobreza, beirando a miserabilidade. Tudo bem? É triste a gente imaginar um cenário desse. Se está difícil para todo mundo, imagina para essas pessoas, né? Então, fica esse recado. Vamos agora, então, para a nossa prece, para iniciarmos de forma serena e tranquila essa nossa palestra de hoje. Então, para início, vamos serenar nossos pensamentos, serenar nossas emoções, elevar nossos pensamentos a Deus, a nossa força maior, a nossa força suprema, ao nosso Criador, para que nós tenhamos fé, coragem e amor, que nós consigamos desenvolver ao longo dessa nossa palestra de hoje, todas as conexões necessárias com a alta espiritualidade em pensamento, para que nós consigamos com isso ter paz, equilíbrio, tranquilidade, serenidade, para passar por qualquer tipo de desafio. Que saibamos que os momentos difíceis são momentos que nos trazem ao trabalho de várias qualidades que nós temos íncitas no nosso ser, que fazem parte de nós e que se afloram sobremaneira nesses momentos. Então, que nós saibamos aproveitar esse momento delicado pelo qual o nosso universo passa, o nosso mundo passa, em prol do benefício coletivo. E é isso que nós estamos fazendo aqui, nos capacitando cada vez mais, refletindo sobre as grandes verdades do universo. Pedimos aos mentores da casa que nos iluminem, que iluminem nossos pensamentos, nossas famílias, que iluminem a todos nós. Muito obrigado. Graças a Deus. Então vamos dar início à nossa palestra de hoje. É uma palestra que envolve um tema muito interessante. Está aí na tela. Medo, enfrentar ou paralisar. Teoricamente, seria uma pergunta fácil de ser respondida. Medo, enfrentar ou paralisar. Se você for racionalizar, você fala, não posso paralisar, eu preciso enfrentar. Agora, a gente não consegue enfrentar, primeiro, o que a gente não conhece a origem, o que a gente desconhece completamente, como é o caso muitas vezes do medo, dos nossos sentimentos. A gente não consegue combater e enfrentar o que é desconhecido. Então, seja qual for o cenário, sempre que nós precisamos trabalhar algum sentimento, enfrentar algum sentimento ou algum complexo, algum dilema moral ou interior, nós primeiro precisamos conhecer o dilema. Não é assim na vida que funciona? Se eu quero resolver um problema, eu não preciso estudar sobre aquela situação para poder resolver? Aqui, em relações que envolvem a emoção, a nossa psique, o nosso íntimo, não é diferente. Nós precisamos conhecer esses sentimentos e esses desafios, porque a gente só consegue trabalhar o que a gente conhece. Se não consegue conhecer, você não consegue trabalhar. E aqui fica uma dica. Essa nossa palestra de hoje, eu vou usar como referência única, aqui pelo menos o que vai estar escrito para vocês aí nos slides, tá? Claro que a gente vai conversar sobre outros autores e sobre outras obras, mas o que vai estar aí como referência nos slides, eu busquei aqui do livro Conflitos Existenciais, capítulo 4, tá aí, capítulo 4, Medo. É um livro que esse livro todo mundo, todo espírita tinha que ter esse livro. Você consegue fácil esse livro em qualquer livraria espírita. Você consegue comprá-lo fisicamente aqui no Seja Barra, né, porque agora a livraria está fechada, mas nós temos esse livro. Em qualquer livraria que entrega a domicílio, vocês conseguem ter acesso a esse livro. Nas plataformas digitais também, você consegue, no dia, na hora, comprar e ter acesso a esse livro. Ele é um livro fundamental para todo espírita que sabe a verdadeira função da psicologia transpessoal, como uma ferramenta transformadora daquela alma, não é transformadora do corpo, é transformadora da alma. Então nós temos aqui uma receita de como transformar a nossa alma,
dividida em vários capítulos, que são trabalhados aqui, esses conflitos, por Joana, de uma forma excepcional. Esse livro, Conflitos Existenciais, é uma referência quando se fala em psicologia transpessoal. É um livro que não é muito fácil de ser trabalhado, ele precisa ser estudado. Não é um livro que envolve ali uma historinha que a gente vai lendo e desenvolvendo ali, né, aquela ânsia por saber o que vai acontecer com o personagem no próximo capítulo. Aqui o personagem somos nós. Somos nós. Ela faz um raio-x da nossa psique. Ela faz um raio-x das nossas emoções e da nossa alma. Ele é um verdadeiro raio-x do espírito. Então, é um livro que todo mundo deveria ter. E estudar. Pegar palavras que são mais complicadas, buscar o significado. Hoje em dia a gente não tem mais problema com isso. Antigamente, há 15 anos até, era um pouco mais complicado. Hoje em dia o que não falta é palestra espírita trabalhando aqui com esse tema. Né? Só aqui na casa, se eu não me engano, há mais de 10 anos. Né? Eu estou aqui no SEJA já tem 12 anos, então pelo menos há 12 anos nós trabalhamos aqui com um conflito existencial. Não sei se está tendo conflitos existenciais. Ah, olha que interessante, estão passando aqui a mensagem que tem no nosso canal do YouTube um curso do ano de 2018 com todos esses capítulos sendo trabalhados. Você pode encerrar a palestra e já ir direto lá para o canal do YouTube. Quem não se inscreveu, se inscreve lá no canal do YouTube do Seja Barra. É fundamental. E é um livro para ser estudado. Ele foi estudado durante o ano de 2018 inteiro. Olha como é rico esse livro. E fundamental. Esse livro aqui, esse sim é para ser de cabeceira de qualquer espírita. E eu vou buscar como referência aqui para a criação dessa nossa palestra de hoje, dessa nossa conversa de hoje, esse capítulo 4, que fala sobre o medo. Tá? Nada do que está escrito aqui, não tem uma vírgula do que está escrito aqui que tenha sido colocada por mim, que seja a minha palavra, nada. Aqui 100% é o livro de Joana. Quando eu parar e fizer algumas conjecturas e conversar com vocês sobre os assuntos, aí tudo bem, são impressões minhas e conjecturas minhas sobre o que está escrito. Mas aqui, o que eu tenho nos slides, 100%, não tem uma vírgula fora do que está na obra de Joana, tá bom? Então vamos lá começando. Capítulo 4, medo. Psicopatologia do medo. Né? É o primeiro ponto, é o primeiro item. A psicopatologia do medo, muito interessante, ela vai lá na origem, como surge o medo, né, quais são as causas do medo. A gente vai ver mais para frente que ela fala que tem causas que são endógenas e outras que são exógenas. O que isso quer dizer? Isso aqui é muito interessante. Se você vai combater um adversário, você precisa conhecer o seu adversário. Se o medo você elegeu como adversário e você quer enfrentar o seu medo, você precisa conhecer o seu medo, senão você não consegue vencer. Ninguém vence o que não conhece. Vamos lá. Psicopatologia do medo. A herança da culpa, olha só, culpa, isso aqui é a chave dessa parte inicial que a gente vai trabalhar aqui. A herança da culpa no inconsciente humano responde por inúmeros, não são todos, né? Inúmeros desequilíbrios que dela se desdobram, mascarando-se de variadas expressões que se tornam fenômeno inevitável no processo para aquisição de superior nível de consciência. Após vencer o estágio da consciência de sono, o espírito reencarnado descobre a paisagem fascinante e quase infinita que faz parte da sua existência corporal, proporcionando-lhe mais amplas aspirações de crescimento com vistas a alcançar o elevado nível de consciência cósmica. Resumindo aqui e refletindo sobre essa parte, aqui são impressões minhas. Joana traz aqui de cara, é a primeira frase, que o medo, primeiro, em inúmeras situações, tem origem na culpa. Agora, que culpa é essa? A gente pensa, né? Mas eu teoricamente, não estou aqui me sentindo culpado de nada, eu consigo resolver bem os meus conflitos, os meus dilemas. Se for esse o caso, tudo bem, que ótimo. Mas a gente precisa ter uma visão cósmica, não é, do ser humano, enquanto um espírito imortal. Então, se eu tenho essa visão cósmica do ser humano, enquanto sendo ali o ser humano, um espírito imortal encarnado, que já passou por múltiplas, a doutrina traz aí alguns escritos que, em média, mais de 1000 reencarnações, um espírito que hoje está encarnado aqui, em média, já passou. Então, gente, olha só que questão interessante, se você não tem uma culpa que pode ser explicada por alguma situação
que aconteceu ou por algo pelo qual você se culpe, até não deveria ser assim, né? Esse é o mecanismo, você precisa trabalhar também a questão da culpa, e tem um capítulo só sobre a culpa, esse livro é maravilhoso, mas a culpa por algo que eu fiz, seja nessa vida ou numa existência passada, pode representar a origem de muitos medos. Por isso que a psicologia transpessoal, ela é única, ela nos convida a uma reflexão, que não vai só trabalhar com aquelas conexões, né, que eu tenho aqui enquanto espírito encarnado, enquanto Daniel, que transita aqui, que falo aqui com vocês, converso com vocês aqui nessa palestra, que tem as minhas atribuições pessoais, mas ela vai fundo, ela faz um raio-x no nosso âmago, ela vai na origem que pode estar no medo, em relação do medo que pode estar na culpa, melhor dizendo, em relação a uma experiência pretérita. Isso é muito comum. Nós não somos filhos do acaso, gente. O acaso nada cria. O acaso não gera nada. Nós somos filhos de Deus, criados como espíritos imortais, e nós temos uma história. Essa nossa história nos deixa marcas positivas e marcas negativas. E nós trazemos para as reencarnações recorrentes, às quais nós nos submetemos nesse nosso caminho evolutivo, e para isso que serve a reencarnação, é para evoluir cada vez mais. Aqui na matéria a gente evolui, né, de uma forma bem diferenciada. Aqui é um instrumento que a gente tem na matéria único para poder evoluir, por isso que nós precisamos aí ser extremamente gratos a cada segundo de vida que a gente tem, porque é um instrumento de evolução que só nos traz benefício. E a psicologia transpessoal, ela explica que, olha pouquinho para trás, se não tem nada aqui nessa encarnação que possa te remeter a essa situação de medo, pode ser algo que você vivenciou numa vida passada. A questão é saber trabalhar essa experiência, esse sentimento, tenha ele origem nessa encarnação ou em outra. Então a gente precisa saber trabalhar. Primeiro de tudo, a culpa. A culpa não leva ninguém a lugar nenhum, a culpa paralisa. Quando o sujeito se vê culpado e se sente culpado por alguma situação, algum mal eventual que ele causou, perdeu a cabeça, acabou causando algum mal, aquele sentimento paralisa o indivíduo, trazendo medo de progredir, medo de realizar e falhar novamente naquela situação que ele outrora falhou. Isso acontece com a gente no nosso dia a dia. Às vezes o indivíduo não vai mal, vamos pegar uma coisa bem simples, numa entrevista de trabalho, sei lá, ou num campeonato de alguma coisa, se ele é um esportista. Se ele se sente culpado porque não se preparou de forma adequada e não trabalha bem essa culpa, a culpa vai fragilizar esse indivíduo e vai paralisá-lo. Vai, obviamente, se mesclar uma situação de medo e vai travar o indivíduo, mas a gente não pode, a gente precisa cada vez mais progredir e enfrentar essas situações, mas para enfrentar tem que estar preparado. Muitas vezes nós precisamos, inclusive, de um apoio externo especializado, uma consulta com um psicoterapeuta, com um psicólogo, para poder ajudar a essa percepção dos nossos medos, né, e como enfrentar os nossos medos. Isso daí, hoje em dia, é extremamente acessível, mesmo nesse contexto que a gente vive, de distanciamento social, de isolamento, é tão importante que nós temos aí vários psicólogos e psicoterapeutas trabalhando remotamente. Então, vamos lá. Agora, vocês vão perceber, mais para frente, aqui, olha, nesse slide, que a gente tem na terceira frase a palavra self. Mas muitas pessoas são novas aqui na doutrina espírita e acabam ficando perdidas. Então, eu volto aqui para o slide anterior, explicando ele melhor, e dizendo para vocês que eu trago esse slide, que ele é uma reprodução aí das obras do Dr. José Andréa. Em várias obras ele traz essa figura, explicando o que é o self, para a pessoa não ficar perdida. Então, às vezes eu penso, nossa, a gente está aqui falando de self, mas tudo bem, às vezes ali o meu interlocutor, a pessoa que está lá ouvindo a palestra, ele não sabe o que é o self, né? Então, vamos explicar aqui, de acordo com Joana e com a doutrina espírita, o que seria o self e o que seria o ego. E o doutor Jorge Andréa desencarnou recentemente, salvo engano, em 2015 ou 2016, até uma das últimas palestras que ele fez foi aqui no Seja, lançou um último livro dele, que é praticamente um compilado de todas as outras obras, que tem inclusive essa imagem aqui, um livro excepcional, já esgotado, eu não vou me lembrar agora aqui o nome, depois
numa próxima oportunidade eu deixo aqui para vocês, eu não vou me lembrar, mas só se você conseguir ter acesso a qualquer obra do Dr. Jorge Andréa, certamente você vai se deparar com essa figura aqui. Ele usava muito esse tipo de figura. Então vamos lá. Aí, olhando para a figura, espírito e matéria, e correlação entre o espírito e matéria. Da onde surge essa história, então, de self, ego, corpo físico? Dr. Jorge Andréa traz aí. Acompanhem comigo. Número 1, se vocês repararem, que está no centro dessa estrutura, que seria toda a nossa psique, o self. E a estrutura mais externa, vejam bem, no centro aí essa bolinha, que é uma linha vermelha, que está meio verde, aí uma bolinha vermelha, sai o self. Na estrutura mais externa, onde você tem esse azul escuro, eu sou meio daltônico, é um azul ou é um roxo, eu nunca identifico muito bem, mas essa camada mais externa do círculo, você tem o corpo físico que a gente pode representar como sendo o nosso ego. Então prestem muita atenção, lembrando daquela figura lá. Nós temos o self no interior da estrutura e na parte mais externa o corpo físico, que em outras figuras o próprio doutor Jorge Andréa dá a nomenclatura de ego. O que isso quer dizer? Nós não somos constituídos só pelo corpo físico. O nosso corpo físico é aquela parte externa que representa o nosso ego, essa nossa personalidade aqui da nossa vivência atual, corporal, nossa vivência corporal atual, quando nós estamos aqui encarnados, eu, Daniel, Joana, Flávia, Felipe, esse é o nosso ego, é a nossa personalidade, é a nossa camada mais externa do ser. Eu tenho a minha percepção aqui, enquanto Daniel, das coisas que me rodeiam, a minha família, o meu trabalho, as minhas funções aqui no SEJA, as minhas funções fora do SEJA, que não são de trabalho, as minhas atividades, o que eu entendo por ser meu, o que eu entendo por, enfim, dialogar comigo, enquanto círculo de amigos, né, meus amigos, o meu círculo social. Essa percepção que eu tenho sobre mim, nessa encarnação, é o meu ego. É o meu ego. E é muito delicado, porque o ego é a camada mais externa do ser. É claro que nós não somos só essa personalidade, isso aqui é uma roupagem, é uma consciência que nós temos, que ela é temporária ou temporal. Porque nós somos aqui, Daniel, Felipe e Joana, numa média sendo muito favorável aí, e otimista, batendo 100 anos de idade. Agora, a nossa verdadeira essência, no nosso íntimo, mais íntimo, nós temos ali a centelha divina. Nós temos ali a nossa conexão perfeita com a divindade, no nosso mais íntimo do íntimo. Voltando agora para a figura, olha que interessante. Olhem aqui, com essa percepção, essa parte azul ou roxa mais externa, é a nossa personalidade. Lá no meio, bem no centro, nós temos aí o nosso self, que é o inconsciente puro. Mas entre o nosso self e a nossa parte mais exterior, que é o nosso ego, nós temos várias outras camadas inconscientes. E o que são essas camadas ou inconscientes? São registros dessa trajetória que nós fizemos ao longo dessas várias reencarnações aí, que a média atrás de 1.000 a 1.500 reencarnações por indivíduo que agora está aqui no nosso século. É essa a média. Então, todos esses registros da minha última encarnação, da penúltima, da centésima para trás, ficam arquivados nesse mecanismo da psique. Então, nós somos fruto dessa evolução e tudo fica armazenado. As experiências positivas e as experiências negativas. Nesse caminho entre o ego e o self, elas ficam armazenadas. Então, muitos profissionais preparados, diga-se de passagem, e é extremamente necessário que eles sejam extremamente preparados, trabalham com a TVP, que é a terapia de vidas passadas. Nessa terapia de vidas passadas, o profissional sai dessa camada mais externa e ele, conhecendo esses mecanismos da reencarnação, ele busca nos inconscientes, aqui no inconsciente passado, inconsciente atual, daquele espírito
algumas respostas que não puderam ser encontradas nessa fase, nessa faixa, melhor dizendo, mais periférica do ser. Se eu não consigo compreender o que me leva a ter aquele sentimento, eu já trabalhei muito, por exemplo, com um psicólogo em relação àquele determinado ponto, a resposta pode estar fora do meu ego, fora dessa minha personalidade, fora desse meu corpo físico. Então, é muito interessante você conhecer esse mecanismo e saber que o self é a sua conexão direta com a força motora de todo o universo, com a força criadora de todo o universo. O self é a nossa conexão com a própria divindade. Então, sempre que a gente imaginar aqui o self, imaginem o seguinte: imaginem que ali naquele self é uma parte que nós temos para poder encontrarmos uma conexão perfeita com a divindade. Ah, olha só que interessante aqui, muito obrigado, minha amiga. Minha amiga aqui me salvou, está aqui o nome do livro. O nome do livro para vocês, anotem aí, Do Outro Lado da Matéria, 2 pontos. Enigma da Vida. Esse livro é do Jorge André dos Santos, 2017. Foi essa última edição. Isso é sensacional. Tem essa imagem e tem várias outras imagens. Se a pessoa quer conhecer como é que funciona todo esse mecanismo da psique, self, o diálogo entre o ego e o self, e essas tortuosas trilhas, muitas vezes, aí, dessas vivências passadas que nós deixamos registradas, se quer saber como isso funciona, tem acesso a esse livro que é muito importante, é fundamental. Explicado, pelo menos resumidamente, essa questão do self, do ego, e essas trilhas intermediárias da nossa psique, do nosso inconsciente. Vamos agora, então, voltar ao capítulo 4 de Joana. Então, vamos lá. Os erros e crimes praticados durante a fase inicial de conquista da razão, ou seja, em encarnações passadas, e até nessa mesmo, do discernimento, em face do despertar da consciência, ressumam dos arquivos profundos do self, reaparecem na personalidade com imposição constrangedora. Vou voltar aqui só para a gente entender. Olha, imaginem aqui comigo essa parte mais externa que vocês estão vendo aí, esse azul bem escuro. Isso aqui é a nossa realidade, a nossa consciência, é o que a gente consegue perceber aqui nessa encarnação. As nossas experiências passadas ficam armazenadas aqui nessa cor de pele, meio bege, no amarelo. Então, meus amigos, o que acontece? As experiências positivas e negativas, elas têm uma força, olha só a seta está saindo desse núcleo, do que seria o equivalente a essa célula, desse círculo, e indo para a periferia. Então, quando esse impositivo divino, ele aflora na nossa personalidade, ele perpassa também por essas outras experiências que estão aqui no meio do caminho, e essas outras experiências, elas afloram na nossa personalidade, em forma de medo ou em forma de coragem, se a gente já superou algum desafio parecido numa outra encarnação. Olha só o que ele fala: força centrífuga e força centrípeta. A gente busca a solução de qualquer dilema no self, a gente dá um mergulho interno para buscar no nosso íntimo e conversar em oração, com Deus. Vem cá, Deus, me ajuda, meu mentor, como é que eu resolvo esse problema? Eu estou me sentindo tão mal com isso, o que acontece? Você tem um mergulho que sai da periferia e vai para o teu íntimo, buscando resposta no self. Quando volta a resposta, muitas vezes você vai passar por essas fieiras aí das experiências que ficaram armazenadas, muitas positivas, mas outras negativas. E elas vão cada vez mais aflorando, porque elas precisam ser trabalhadas. Elas são trabalhadas de forma mais adequada quando são trazidas para a nossa consciência, para essa parte mais periférica da nossa psique. E é esse o trabalho do terapeuta que adota essa técnica da psicologia transpessoal, é ter uma visão mais holística do ser, é sensacional. E Joana, a todo momento, fala sobre essa questão. Então, voltando aqui, reaparecem na personalidade com imposição constrangedora. Ou seja, o que nós erramos em existências passadas fica armazenado no nosso íntimo, e volta para essa existência em forma de conflito. E todos esses conflitos, eles precisam ser trabalhados, eles surgem para, de uma vez por todas, serem superados, pouco a pouco, mas para serem superados.
Só que para isso a gente precisa identificar, a gente precisa se autoconhecer, buscar ajuda no estudo, esse aqui é um exemplo que a gente está fazendo, buscar uma outra ajuda externa, se for o caso, uma terapia. E voltando aqui, não poucas vezes, traz Joana, torna-se inevitável a instalação mortificadora da consciência de culpa, que inconscientemente induz ao medo. Olha, a culpa induz ao medo, porque o fato de você já ter errado e esse registro ficar no seu íntimo, faz com que o indivíduo tenha medo de errar de novo, de não passar por aquela prova e querer se afastar. Só que aí é que está o problema. Em vez de se afastar, ele precisaria, aquela história, paralisar ou enfrentar. Ele precisaria conhecer para poder enfrentar aquele sentimento, trabalhar com as possibilidades que a alma dele tem de superar aquele sentimento, aquele pensamento negativo ou aquele conflito que precisa ser trabalhado. Voltando aqui ao texto. Trata-se de um medo absurdo que transforma em transtorno de comportamento, agravado pela natural aceitação do paciente, que o aumenta em face da insegurança emocional, tornando-se não raro uma patologia que pode desencadear síndromes do pânico ou transtornos depressivos graves. Quando se apresentam comportamentos assinalados pela timidez, há uma natural tendência para a alienação ao convívio social. Por vezes, o indivíduo que é extremamente tímido, ele tem ali uma culpa e um orgulho tão grande. É claro que aqui a gente está generalizando, são várias as possibilidades, né, de se analisar a gênese da culpa e da timidez, mas quando você busca aqui essa explicação de Joana, pelo menos nesse ponto, em muitas situações, o indivíduo que é extremamente tímido, ele vem de várias experiências aí, que ele trabalhou, enfim, em alguns pontos, aquele espírito mortal não foi bem sucedido, ele traz uma culpa, e essa culpa não é trabalhada muito bem, ainda mais quando tem um orgulho de não querer errar de novo, para não parecer ser falho, mas todos nós erramos, né? E aí, por vezes, o indivíduo acaba desenvolvendo essa timidez exagerada que o afasta do convívio social. É como se o seu íntimo mandasse a seguinte mensagem: olha, você já errou tanto, você não tem aí agora como resolver isso, e você não pode errar de novo. Aí vem o orgulho. Então se afasta para não errar de novo, né? Porque você não pode errar de novo. Quem é que não pode errar de novo? Todos nós erramos todos os dias. Se a gente não está errando, alguma coisa de errado a gente está fazendo aqui nessa terra, né? Porque aqui é o mundo de pessoas encarnadas que erram justamente para poder aprenderem com seus erros. Então a gente precisa ter essa percepção. Joana traz isso aí de uma forma muito delicada para a gente, delicada e ao mesmo tempo profunda, é muito interessante esse ponto aqui que ela trabalha com a timidez. Há uma natural tendência para a alienação do convívio social, isolando-se e ruminando pensamentos pessimistas. É aí que entra a insegurança que ela fala. Pensamentos pessimistas. Eu não vou conseguir, porque eu já errei uma vez, ainda que no inconsciente, ainda que naquelas faixas intermediárias da psique, tem aquela mensagem: olha, você já errou nisso daí, vai errar de novo, e o sujeito acaba se introjetando cada vez mais. Pensamentos pessimistas em relação a si mesmo e aos demais, ou transformando o sentimento em raiva mal contida, que empurra para pavores imprevisíveis. Todos são vítimas do medo em relação ao desconhecido como ocorrência normal. Ou seja, aí a gente vai até falar aqui, Joana vai trazer no próximo parágrafo algumas questões que são cotidianas, que envolvem o medo, né? Se você vai passar ali por uma entrevista importante para a sua vida, você vai se preparar para uma prova, você vai, de repente, encontrar uma pessoa que você não vê há muito tempo, tem aquela apreensão, não é? Nossa, o que vai acontecer? Será que eu vou passar naquela prova? Será que eu vou conseguir aquele emprego? Será que eu vou conseguir superar esse problema? É um medo que é natural, isso é natural do ser humano, e o convida à introspecção, o convida a justamente esse mergulho interior para que ele consiga alcançar no seu âmago forças em conexão com a divindade para poder empurrá-lo à superação daquela situação que causa medo. Esse medo é um medo natural, e aqui Joana fala, olha só, voltando aqui ao slide, quando se aguarda a concretização de algo ambicionado, é natural que ocorram dúvidas em forma de medo da sua não viabilidade. Quando alguém se afeiçoa por outrem, ocorre o medo de não ser correspondido. Em face da instabilidade dos fenômenos existenciais, o medo ocupa um lugar de destaque.
assim como ocorre com outros sentimentos, ansiedade e por aí mais. Agora, eu coloquei em negrito, inclusive, aí. O problema não é uma situação natural de medo que vai ser logo ali equacionada, né, onde a resposta ao medo é imediata. A resposta com uma segurança, uma autossegurança sobre as suas possibilidades e o trabalho ali da coragem em relação àquela situação que te causa um certo medo, isso é natural. Agora, o medo só serve para despertar ali uma reflexão sobre aquela situação. E logo depois é superado, isso é natural. A questão, olha só, quando a gente coloca aí o que Joana fala, todavia, quando extrapola essa questão natural do medo, gerando situações conflitivas, dando largas à imaginação atormentada, propiciando ansiedade, sudorese, arritmia cardíaca, identifica-se de imediato um pavor. Olha só, o medo vira pavor, um pavor que assoma e ameaça a estabilidade emocional. Em tal circunstância, ou seja, nesse caso, quando extrapola, né, instala-se o transtorno fóbico, se transforma numa fobia. O indivíduo, ele se vê ali emaranhado naquele sentimento de medo, de pavor, em enfrentar aquela situação, dependendo ali da situação, falta de crédito que ele dá às suas próprias potencialidades, à sua própria força de superar aquele desafio, e ele se entrega a esse sentimento. Nesse caso, isso se transforma num transtorno fóbico, é o que traz Joana aqui, na condição de gigante opressor. Olha como ela usa uns termos aqui que são fantásticos. Gigante opressor. É como se fosse uma força opressora gigantesca que paira sobre aquela pessoa, de forma a limitá-la a realizar as suas atividades naturais do dia a dia. Muitas pessoas entram em pânico e desenvolvem a síndrome do pânico, que tem origem, tem um germe lá no medo, que pode ter sido causado ali aquela brecha por uma situação de culpa, numa experiência passada, ou nessa própria experiência, que não é bem trabalhada essa culpa no íntimo da pessoa, que se torna um gigante opressor. Olha que interessante essas palavras que Joana usa. Que a cada dia mais temível se torna, violentando a lógica e gerando outros distúrbios no comportamento dos indivíduos. Violentando a lógica, porque em muitas situações o indivíduo, ele tem um pavor tão grande que ele imagina que qualquer coisa vai acontecer, que se ele vai botar o pé do lado de fora de casa, vai cair um raio, vai vir uma moto, vai vir um ladrão. Isso desafia a lógica, porque, obviamente, as pessoas, elas desenvolvem as suas tarefas cotidianas sem acontecer essas tragédias, não é? Extraordinárias. Mas o medo, muitas vezes, é tão grande que, às vezes, até de forma inconsciente, ela não sabe, mas ela tem uma preocupação muito grande de ter um convívio social. Nesse ponto, aí a gente tem uma situação muito delicada que pode envolver a necessidade de um tratamento profissional especializado, e a pessoa precisa ter humildade para poder se deixar ajudar por um profissional da área que trabalhe com esses conflitos, né? Mas a busca pelo conhecimento, pelo autoconhecimento, através da doutrina espírita ou de qualquer religião terapêutica, né, que busque aí fazer com que o indivíduo equacione esses seus sentimentos, se busque entender o que acontece consigo mesmo, já é um primeiro passo. Continuando. Psicologicamente, o medo condicionado, que é resultado de um processo de acúmulo desse fenômeno, desde que associado a qualquer estímulo do meio, quase sempre de natureza neutra, responde ao estímulo. Quase sempre cultivado, deveria ser racionalizado, a fim de inutilizar-se-lhe a procedência para constatar que tem origem maior na imaginação receosa, e não em fator real de desequilíbrio e de prevenção de perigo. Gente, quantas pessoas não se deparam com determinadas situações e elas desenvolvem pânico, um medo terrível sobre uma determinada situação? Não sei, vai enfrentar, por exemplo, algum tratamento médico, né? Precisa fazer algum tratamento médico, veio ali algum diagnóstico, vai precisar se tratar com medicamentos, às vezes medicamentos pesados, né? Se a pessoa começar a se entregar a essas questões que fogem da lógica e do bom senso, que são possíveis de acontecer, mas tudo é possível nessa vida, você vai se fixar logo no que é improvável. Ah, mas se eu tomar esse medicamento, deixa eu olhar os efeitos colaterais do medicamento. Espera aí. Muitas vezes você tem ali um percentual de 0,1
de pessoas que desenvolvem ali aqueles efeitos colaterais, mas é naquilo que a pessoa se apega. E aí ela vai pensar, nossa, eu vou acabar desenvolvendo isso, eu vou acabar... E ela se condiciona a ter cada vez mais medo e se entregar, e quando ela vê, ela cria aqueles sintomas que se somatizam ali no seu corpo físico, ela fala, tá vendo? Eu disse, eu sabia que isso ia acontecer comigo, mas é claro, atraiu tanto, né? É óbvio que pode acontecer aquele efeito colateral, mas que ele não precisa de uma ajuda sua, não precisa. Agora, se você ajudar, aí é que as coisas acontecem de forma mais fácil, para tudo nessa vida. Até mesmo em relação, virando a chave num extremo oposto, em relação ao próprio tratamento e a cura dessa doença que a pessoa busca com esse tratamento. Se em vez de medo, ela consegue se firmar ali nas possibilidades que ela tem de se curar, de superar aquele problema, né, e olhar quantos casos de sucesso já tiveram ali as pessoas que enfrentaram aquele mesmo problema. O próprio médico, geralmente, eu peguei só um exemplo, tá, gente, para figurar essa questão aqui do medo. O próprio médico geralmente fala, olha, muitas pessoas já responderam muito bem a esse medicamento, é só você seguir tudo certo. É nisso que você precisa se pegar. Né? E a gente tem uma tendência natural a sempre olhar o lado mais negativo. E isso precisa ser trabalhado. Isso precisa ser trabalhado porque se essa questão vira algo constante, essa postura acaba sendo constante na nossa vida, de só olhar o que pode acontecer de ruim, de só se fixar ao que é terrível, ao que é extraordinário, nós cada vez mais nos afundamos nesses conflitos. E aí não estamos trabalhando o conflito, aí paralisamos realmente. Né? Se você tem muito medo e você cada vez mais alimenta esse medo, ele fica mais forte. Quanto mais eu alimento o medo, quanto mais eu alimento qualquer conflito, mais forte ele fica. E o que eu quero? Eu quero fortalecer o conflito ou eu quero superar esse conflito? Porque para superar o conflito, eu preciso trabalhar com a solução. E Joana já traz aqui. Mais à frente, ela vai trazer algumas diretrizes. Isso aqui é muito interessante em todos os capítulos. Ela vai na gênese do problema, ela traz exemplos e, no final, ela traz várias sugestões para a gente poder seguir aí e são certeiras. A gente se vê nesses exemplos dela. É muito interessante. Esse livro aí é muito interessante. Conflitos existenciais, todo mundo tinha que ler. Então, ela fala logo na sequência que existem fatores endógenos e exógenos em relação ao medo, que respondem pela presença do medo. Né? Endógenos são os que você traz de dentro de você. Exógenos são os que vêm de fora. Né? A gente vai ver aqui mais para frente, se alguém na sua infância, por exemplo, foi extremamente castrador, opressor e te trouxe ali um sufocamento muito grande, onde tudo é proibido, tudo é briga, tudo é conduzido de uma forma a causar o terror àquela criança, por exemplo, para poder vencer pelo medo, você tem um fator exógeno do medo, vem de fora dela. Foi uma criação ali naquele meio familiar, e não dá nem para culpar, eventualmente, quem criou, o pai, a mãe, porque foi ali a educação que recebeu, que aquelas pessoas só replicam. Ninguém inventa nada, as pessoas replicam, né? Então não dá para a gente encontrar culpados, a gente tem que encontrar soluções. De culpados, a gente não, analisando quem são culpados, a gente não resolve nada, né? Porque se a gente for buscar mesmo puxar o fio, muitas vezes nós viemos numa reencarnação para recuperar um débito, um mal que a gente causou àquele genitor. Então, se você veio, causou um mal terrível, ele te aceitou como filho, por exemplo, e foi extremamente castrador e opressor e causou medo, você vai falar que ele é o culpado, mas espera aí, olha lá atrás. Às vezes você foi o culpado dele ser assim numa outra vida. Vários e vários exemplos André Luiz traz nas suas obras com esse mecanismo, né, das reencarnações como sendo um grande solucionador de problemas. Não é para buscar culpado, né, é para identificar os problemas. Então vamos ver aqui esses fatores endógenos e exógenos, segundo Joana. No primeiro caso é dos endógenos. No primeiro caso, os comportamentos infelizes de reencarnações anteriores imprimem-nos os refolhos do perispírito, que por sua vez instala no inconsciente profundo as matrizes do receio de ser identificado. Aqui, antes dessa vírgula, vamos parar aqui. Lembra daquele desenho que eu coloquei ali no início? Tudo que a gente faz fica armazenado. Eu vou voltar aqui rapidinho, ó. Tudo que a gente faz fica armazenado, olha aqui no amarelo, nessa cor de pele. Então, quando é um fator endógeno, que ele faz parte aí de alguma situação que nós vivenciamos em vidas passadas, ele vem de dentro do nosso ser, ele vem de dentro da nossa psique e ele vai, claro, né, ser projetado para a nossa personalidade para ser trabalhado.
né? No primeiro caso, esse é o primeiro caso, endógeno, é um fator endógeno, tem a ver com o nosso processo evolutivo, erros e acertos que nós tivemos nas vidas passadas. Matrizes do receio de ser identificado, descoberto como autor dos danos que foram produzidos noutrem e procurou ignorar. O medo, ele aqui, segundo Joana, quando tem aí por causa esse fator endógeno, surge de faltas no passado. Isso fica no nosso inconsciente, nada se apaga da justiça divina. O sujeito numa encarnação pode fazer o mal a uma comunidade inteira e não ser pego pelas leis aqui da nossa matéria, pelas leis da nossa sociedade. Mas ele, em algum momento, vai precisar se ajustar com as leis divinas, porque essas leis estão na sua própria consciência, elas estão presas naqueles mecanismos da psique que a gente viu nessa imagem. Fica lá. E fica lá de forma a desenvolver, muitas vezes, medo desse próprio indivíduo que errou, de ser descoberto pelo erro e de pagar pelo erro, porque já está na própria consciência de todos os seres que aqui encarnam, que todo erro vai ser equacionado. Então, ele tem esse medo, ele tem essa dificuldade, aí ele trabalha a culpa, que gera mais medo. A gente, sabendo dessa origem, esse conhecimento é fundamental, primeiro de tudo, para que daqui para frente a gente passe a errar menos, né? Se já está difícil apagar o que está lá para trás, a gente, pelo menos projetando para frente, uma nova diretriz de vida pautada no amor, pautada no auxílio ao próximo e não aí, de modo a causar mal ao próximo, seja em que for, questões emocionais ou materiais, se a gente consegue ter essa diretriz, você já está no caminho certo e muitas falhas e faltas são apagadas. A espiritualidade já traz, olha só, você pode ter milhões de erros que ficam aí armazenados nesses mecanismos da sua psique, né? E eles vão eclodindo cada vez que você reencarna na forma de conflitos e desafios duros que você tem que enfrentar. Mas uma gota de amor, ela apaga uma imensidão de faltas e de erros. Por quê? Porque qual é a finalidade desse mecanismo todo? É para quê? É para o sujeito sofrer, e ele pagar, e expurgar com dor o mal que ele causou ao outro? Não, a nossa visão espírita não tem essa percepção. O que Kardec trouxe, o que os espíritos trazem para a gente, é que esse conhecimento das leis e a readequação daquele espírito, de modo a fazer com que ele, dali para frente, aprenda a lição de que você não tem que causar o mal ao próximo, pelo contrário, você tem, na medida do possível, que fazer o bem ao próximo. Se você já aprendeu isso, você apaga essa multidão de falhas, erros e conflitos, né? Você apaga cada gota de progresso que você consegue, verdadeiramente, de forma transparente, alcançar e galgar passo a passo, você vai apagando uma imensidão de erros cometidos. Não é uma medida exata, olho por olho, dente por dente. Isso aí é história lá de Italião. Isso aí é lá de Italião, desde antes de Cristo. A lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Aqui não. Aqui a gente sabe que, acima de tudo, Deus é misericordioso. Então, se você aprendeu a sua lição, a misericórdia dele vai te alcançar. Você não vai ter que passar, e muitas pessoas não passam por vários e vários problemas e dilemas que estavam previstos naquela reencarnação, porque elas aprenderam a lição. Não foi porque elas pagaram com dor, não. Foi porque elas aprenderam a lição. E aí é o objetivo da lei. O objetivo da lei é fazer com que o aluno aprenda. Nós somos todos alunos. Aprendemos, cai a culpa, cai o medo, e a gente trabalha os nossos conflitos cada vez mais. Mas o autoconhecimento é fundamental. Se você não busca se autoconhecer, você não consegue trabalhar os conflitos. E aí, realmente, a gente deixa a vida levar. E a vida vai levando, e a vida vai levando, e o conflito aparece, e a dor aparece, e aparece outro conflito, aparece outra dor. Aí vem o remédio, porque todo mundo quer uma solução imediata. Nada contra a medicação, desde que, obviamente, orientada por um profissional adequado, mas a pessoa quer se medicar porque ela quer uma varinha de condão na cabeça. Toma aquilo ali, daqui a 20 minutos vem efeito. É o que todo mundo quer o que é fácil. Mas você vai no efeito e não vai na causa. Acabou ali o efeito do remédio, você vai ter de novo a causa trazendo outros efeitos na forma de outros conflitos. Nós nos entorpecemos com várias coisas que não só drogas, né, que eu digo aqui, a questão do remédio, são drogas lícitas. Quantas pessoas também não se entorpecem com drogas ilícitas, não se entorpecem com outras questões que não são drogas, mas elas precisam esquecer a vida delas, os seus conflitos, os seus medos, e projetam aí a sua existência simplesmente só observando o bonde passar, a vida passar. Trabalha porque tem que trabalhar para pagar as contas e toma remédio para poder aturar aquilo, dorme o final de semana inteiro e fica vendo série.
Até que ponto? Tudo bem, não, nada contra as séries, os filmes e o lazer, todo mundo precisa ter um lazer, não é? Agora, até que ponto esse lazer não vira bengala? Até que ponto o vinho, o shopping no final de semana, a caipirinha, não vira uma bengala? Não deixa de ser, né, um fator socializador e vira uma bengala. Então, aqui a gente viu essa questão aí que envolve os fatores endógenos. No segundo caso, aí aqui vem os fatores exógenos, os que vêm de fora do indivíduo, que não tem nada a ver com as experiências que estão acumuladas ali naquelas trilhas da psique. No segundo caso, as atitudes educacionais do lar, os relacionamentos familiares agressivos, o desrespeito pela identidade infantil, as narrativas apavorantes nas quais muitos adultos se comprazem, aquela história, a bruxa vem aí, a bruxa vai te levar, você não vai fazer isso não, olha só a bruxa, vamos pegar a bruxa, vamos levar, aí criança entre desespero, não, querer ganhar pelo medo, é muito comum você ter aí comportamentos que desenvolvem, né, o medo e o pavor dessas crianças e fica no inconsciente dela, o inconsciente atual, não o passado, o inconsciente atual que também registra isso. E às vezes ela já é adulta, ela se esqueceu até dessa causa, mas está lá no inconsciente e vem aí transbordar como medo. Tem gente que tem medo de determinados animais por conta disso. Cuidado! E a pessoa não consegue chegar perto de um gato, não consegue chegar perto de um cachorro e por aí vai. Então esses são fatores exógenos. Então, o que eu quero trabalhar com vocês antes da gente encerrar é o seguinte, olha só que interessante, Joana fala aqui, tudo isso aqui não tem uma vírgula minha, só repisando. A impotência do ser humano diante dos fenômenos da natureza e a quase indiferença de algumas autoridades do mundo em relação aos seus governados geram medo de cada qual ser a próxima vítima, refugiando-se no silêncio e no temor que assalta o ameaçador, né? Ou seja, a dificuldade que nós temos muitas vezes de lidar com esses problemas sociais podem gerar um medo exagerado, pode gerar um medo exacerbado à sociedade, né? Olha aqui o que Joana fala, que interessantíssimo. Joana fala que grande parte do noticiário, da mídia, e ela coloca entre parênteses, ela, está no livro, quem quiser pode ver lá. Mídia, ela chama dessa mídia que se compraz só em tragédia, em homicídio, em tudo que é tipo de vilipêndio ao ser humano, ela chama de mídia lixo, que se compraz em exaltar o esdrúxulo, o agressivo ao contexto social, o crime, contribui dessa forma para a alucinação, ou seja, não é só uma realidade, se cria uma alucinação em cima daquela realidade de alguns enfermos perversos, aqui ela fala os indivíduos, né, que acabam se desviando aí do caminho correto e cometendo crimes, né? Ela chama de enfermos perversos, que se sentem estimulados à prática também de arbitrariedade, como se fosse um estimulante a outras pessoas. Gente, é só parar para ver. Jornal, vamos lá para as mídias tradicionais. Os jornais que mais vendiam e até hoje mais vendem são os jornais que falam do assalto a banco, do esquartejamento, do arrastão que aconteceu na praia. Nossa, o arrastão, o que é isso? Sempre o sensacional, ele acaba atraindo mais aí a atenção da sociedade, porque o nosso sentimento ainda, por enquanto, pelo menos, né, paira nessa faixa do que é sensacional, o interesse em relação ao que é sensacional, extraordinário, principalmente ligado ao negativo. E vejam bem, gente, não tem nada a ver com esse contexto social que a gente vive agora. Não tem nada a ver com o trabalho que a mídia faz para trazer informações úteis à coletividade sobre essa pandemia que a gente está vivendo. Não tem nada a ver com isso. As informações são importantes, as informações são relevantes, inclusive para a sociedade se preservar. Não tem nada a ver com essas informações que, claro, né, cada vez mais elas surgem porque o assunto ele é presente, muito delicado, inclusive, esse assunto que a gente, esse momento pelo qual a gente vive de pandemia e que exige um distanciamento social, que tem consequências graves que a gente vê aí quem não respeita as diretrizes traçadas pelo poder público. Então não é essa a questão, aqui a gente está falando do sensacionalismo puro, né, que se compraz apenas naqueles sentimentos rasteiros. Agora, indo lá para o final, vamos lá porque é muita coisa, então fica a dica, como não deu para ver tudo, você dá uma olhada aí depois nesse capítulo, é um capítulo muito grande para ser estudado, mas eu quero ir aqui no final, pelo menos, do capítulo, que Joana traz a solução para esse medo. Quais são? Quais? Mais de uma. O que ela coloca aí?
a coragem, eu coloquei sublinhado em negrito, isso aí não foi ela que colocou, eu coloquei. A coragem de manter contato com os próprios medos é recurso terapêutico muito valioso. A gente não pode paralisar diante daquele medo. Você precisa saber racionalizar por que eu tenho esse medo, por que esse medo me paralisa, por que esse medo me causa pânico. Eu preciso conhecer esse medo como um objeto de estudo, qualquer outro que fosse, para eu poder trabalhar esse medo. Daí que a terapia entra como uma ferramenta fundamental no trabalho desse medo, né? Coragem de manter contato com o medo, porque tem que ter coragem. Você analisar os seus medos, você tem que ter muita coragem. E você trabalhando essa coragem para poder conhecer o seu medo, aí um recurso muito terapêutico, muito valioso. Espera aí que saiu aqui, mas resumindo, a gente também está bem no final já, não é? A gente está bem no final, mas voltando aqui, vamos lá. A coragem, né? Graças aos medos, aprende-se como fazer-se algo, o que realmente se deseja fazer e para o que fazer. Resumindo o que está aqui, acabou que saiu daqui, mas de repente vocês têm, aí o pessoal tem aí o final? Não, mas beleza. Resumindo, o que Joana traz? Isso aqui foi um sinal, hein? Nada acontece por acaso. Isso aqui foi um sinal de que a gente vai precisar continuar com a leitura do livro. Qualquer um tem acesso a esse livro. É só procurar ele aí nas redes. Qualquer um tem acesso. O que vocês precisam fazer? Dá uma olhada. Joana traz 2 diretrizes. A coragem, que é fundamental para você ter contato com esse medo. Cada um sabe qual é o seu medo. E o medo, ele é circunstancial. Ele tem a ver com um momento. Você não tem como saber como é que vai se portar diante de um medo, se não olhar para aquele medo e enfrentá-lo, aquele medo. Você pode até imaginar que você vai sucumbir e, de repente, você tem ali uma força que você extrai, não sabe de onde, que te ampara naquela situação e você vence o medo. E, às vezes, você acha que é algo fácil, quando você se depara com aquela situação, vem aquela angústia, vem aquele medo. Não é? Mas você precisa conhecer. Você precisa conhecer. E o momento vai ser decisivo, quando você tem ali aquela organização da sua vida, te deparando novamente com aquela situação que antes você tinha medo e que agora você consegue superar, e você supera, isso daí te dá cada vez mais coragem para você buscar outros desafios e outros trabalhos de outros conflitos, até de medos. O medo, ele só vai mudar o lugar. Às vezes você tem medo de uma coisa, depois vai passar para outra. A questão é vocês sempre trabalhando. Medo, e o segundo ponto principal que não deu para ver aí, é o amor. Medo e amor são 2 diretrizes básicas e certeiras para se trabalhar o medo. Deem uma lida nesse capítulo de Joana, capítulo 4 do Conflitos Existenciais, que foi uma mensagem. O computador aqui ter caído foi uma mensagem da espiritualidade, que é para vocês complementarem esse estudo com a letra do livro mesmo. Tudo bem? Cada um chega aí às suas reflexões. Meus amigos, meus queridos amigos, já caminhamos então para o nosso final, aí bateu o nosso gongo já. Eu agradeço aí a atenção de todos, né? Espero que esse tema de hoje nos traga muitas reflexões que são fundamentais aí para a nossa consolidação enquanto um espírito imortal que está aqui encarnado, buscando vencer os seus desafios, desenvolvendo as suas qualidades, sabendo que o outro que está do teu lado está na mesma jornada também, que pode errar, que vai acertar, mas que também está na mesma jornada, para a gente poder compreender melhor também o lado do próximo, né? Que uma pessoa falha como qualquer um de nós. Estamos todos no mesmo barco. Então vamos lá, caminhando para a nossa prece, serenando nossos pensamentos, serenando as nossas emoções, agradecendo a Deus Pai, a Jesus, a nossa querida Joana, Francisco, e a todos os espíritos de luz que trabalham aqui conosco. Nós consigamos refletir sobre o tema que hoje foi tratado, sobre o medo, sobre a coragem, que nós precisamos sempre ter uma postura de coragem, porque a nossa coragem está amparada no nosso íntimo, está amparada na força divina, e não tem força maior do que a força divina. Então, que a nossa confiança esteja amparada em Deus dentro de nós, no nosso self, que o nosso self sirva de uma energia que nos contagie de amor, de coragem e de esperança para podermos enfrentar os nossos medos, trabalharmos a nossa coragem e superarmos todos os nossos desafios. Pedimos a Deus que olhe por todas as pessoas que passam por situações delicadas nesse momento, que se encontram nos hospitais, que se encontram enfermos nas suas casas. Pedimos
muita luz para essas pessoas, para os seus familiares, para as pessoas que recém desencarnaram numa situação tão diferenciada como essa que a gente vive hoje em dia, que essas pessoas tenham o acolhimento da alta espiritualidade, que saibam que nada acaba nessa vida, que na verdade o pós-morte é apenas uma continuação da vida, só que de uma forma muito mais pura, muito mais ampla e muito mais verdadeira. Muito obrigado, graças a Deus.